Amém, meus irmãos? Nós vamos ler Apocalipse 19. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que já está no meu coração há alguns dias. Vamos ler do verso 1 até o verso 10. É necessário. Glória a Deus. Apocalipse 19, quem tem Bíblia, caça aí. Quem tem um celular também pode olhar no celular. Todos acharam? Leiamos do verso 1 até o verso de número 10. Nós anotamos algumas coisas aqui só porque a mente é falha, né? Tem hora que são tanta coisa que a gente esquece. Diz assim a palavra de Deus: E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão, que dizia: Aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Outra vez disseram aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai ao nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequeno como grande. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindos são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça do santo. E disse: Escreve: Bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: Estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: Olha, não faça tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém? Você pode orar comigo mais uma vez? Amém? Vamos orar um pouquinho? Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor por nós estarmos reunidos, Senhor, nesta casa de oração, pela vida de cada um dos teus servos que aqui vieram, meu Deus, para poder, Senhor, alimentar da tua palavra. Pelo Senhor, meu Deus, ter nos concedido esta honra, esse privilégio de poder estarmos aqui nesta noite. Fale conosco, Senhor, venha conduzi-los, ó Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado. E que nós possamos sair daqui edificado pelo poder da tua palavra, Senhor, porque tu és aquele, meu Pai, que sabe todas as coisas. Tu és aquele, meu Deus, que está acima de tudo, Senhor. Por isso que nós rendemos glórias ao Senhor, pelas tuas maravilhas, pelos teus feitos, pelas tuas obras, Senhor, por aquilo que o Senhor já tem feito, está fazendo e vai continuar fazendo, ó Deus, para a honra e a glória do teu nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Assenta, que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. As crianças vão sair lá para o seu culto, como de costume, né? De todas as terças-feiras.
Glória a Jesus. Que Deus abençoe elas poderosamente. Meus irmãos, nós vamos falar pouco hoje, por causa do tempo, mas essa palavra que nós estávamos meditando pela orientação de Deus, me deixou muito alegre, muito feliz e até mesmo renovado. Eu gostaria que você prestasse muita atenção aqui. Eu não sei se você tem um hábito, eu acredito que tem, que quando você está lendo algo, ou principalmente a palavra de Deus, parece que você está vivenciando aquele fato, aquela história. A gente fica tão concentrado, embora o nosso conhecimento é limitado, principalmente acerca do futuro, mas o pouquinho que Deus deixou para nós é o suficiente para nos deixar de forma maravilhosa. Eu não sei se você já leu o capítulo 19 de Apocalipse, também creio que sim. Quantos aqui já leram? Levante a mão, por favor. Se você não leu, convido você a chegar na sua casa, você meditar nesse livro. Mas vamos dar uma visão panorâmica do que esse capítulo se trata. Esse capítulo, ele trata do fim da grande tribulação e também da gloriosa segunda vinda de Cristo à terra para julgar as nações, abater os ímpios e reinar com o seu povo. E é tão interessante que esse capítulo também, ele é muito importante em uma das... Os irmãos sabem que a gente crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação, sim ou não, amém? E uma das bases que se defende esse assunto está justamente no capítulo 19 desses versículos que nós lemos. Porque aqui nós encontramos já a igreja do Senhor Jesus, na expressão da noiva do Cordeiro. Os irmãos observam que do capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse, a palavra igreja é mencionada cerca de 19 vezes. Mas depois do capítulo 4, você não vê mais, não ouve mais a expressão igreja. É uma das razões que cremos que a igreja não vai passar por esse período. E já no capítulo 19, o apóstolo João, ele tem essa visão. O céu está em festa. Observa a expressão, e depois destas coisas, houve no céu como uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia. Nós estamos sim acostumados a dizer essa expressão, aleluia. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E João, ele contempla esta festa no céu, porque Cristo, ele vem, porque Cristo reina, porque Cristo julga. Nós sabemos que para tudo há um tempo determinado. Quando a gente olha pelas coisas que estão acontecendo hoje, às vezes a gente fica um pouco indignado, né? Com tanta zombaria, com tantas críticas, com tantas blasfêmias de pessoas blasfemando, pessoas zombando, pessoas desfazendo, pisando na verdade, como se não fosse nada. E vem aquele sentimento que parece que Deus não está fazendo nada, que Deus não se preocupa.
Mas o profeta Isaías usa uma linguagem interessante, que ele diz que Deus vai se levantar e vai dar brado e vai gritar. Deus vai quebrar o seu silêncio, porque muito em breve o Senhor voltará primeiramente para arrebatar a sua igreja. E depois o Senhor vai trazer juízo sobre a face da terra. Tudo tem o seu tempo determinado, tudo tem a sua hora. E João contempla esta visão aqui. E nós, queridos irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Nós cremos. Quantos creem aqui na vinda do Senhor Jesus? Você sabe que a vinda de Jesus veio primeiramente como cordeiro. Jesus veio primeiramente para salvar e buscar aqueles que se haviam perdido, para trazer salvação. Até os judeus, o povo de Deus, não compreendia o propósito da vinda de Jesus. Eles achavam que a vinda de Jesus ia restaurar o reino deles, tirar eles do jugo romano, né? E dar a eles a glória que eles tinham lá atrás. Mas eles não compreenderam, né? Até aqueles discípulos que estavam a caminho de Emaús, né? Quando Jesus aparece e começa a conversar com eles estavam tristes, porque aqueles que ele achava que era o Messias, que haveria de restaurar o reino, foi crucificado, foi morto, e agora já é o terceiro dia, né? Mas eles não sabiam que Jesus havia sido ressuscitado, e que o propósito da vinda de Jesus era trazer uma restauração espiritual. Ele veio para salvar e buscar aqueles que havia perdido. Ele veio para trazer salvação para mim, para você, trazer remissão de pecado, perdoamento de pecado, como nós temos hoje, e todos aqueles que crê podem receber também o perdão dos seus pecados. Eles não compreenderam isso. Então Jesus veio cumprir o seu propósito, mas Jesus virá outra vez. Só que a vinda de Jesus será em duas fases. A gente usa a expressão que ele virá e que a sua vinda será dividida em duas fases. Eu creio que a primeira é para arrebatar a sua igreja. Quantos aqui ainda crêem no arrebatamento da igreja? Irmão, você crê que Jesus vai voltar para arrebatar a igreja? Como é que está essa esperança aí no seu coração? Como é que está essa chama no seu coração? Você vai trabalhar, você vai para a escola, você medita, você pensa nisso em qualquer momento, que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Você vai estar no trabalho, vai estar no mercado, vai estar fazendo alguma coisa. De repente nós vamos ouvir o soar da trombeta e o nosso corpo sendo transformado, e nós seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. É a maior esperança da igreja. Escute aqui, irmão, isso é interessante que, embora o arrebatamento também fala de juízo. Por que juízo? Porque nem todos vão subir. Nem todos, é uma seleção. É uma seleção. Só Deus sabe. Claro que você sabe se você está preparado ou não. Quem vai subir no arrebatamento da igreja? É os obreiros? É aqueles que têm uma carteirinha de membro? Sim ou não? São esses que vão subir? É importante. Isso é para a nossa organização. Mas uma das características, uma das provas, uns que vai te garantir a sua salvação, é o selo que Deus te deu, que está dentro de vocês aí. É o penhor, é o Espírito Santo do Senhor, que vai garantir o nosso encontro com o Senhor nos ares. E eu te pergunto nesta noite, o Espírito Santo está aí? Você sente a presença de Deus, dele aí?
O Espírito Santo não está ao teu lado, na frente e de trás. Ele habita dentro de nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. E é Ele que comunica conosco, com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. É esse Espírito que vai nos levar ao encontro dos senhores, do Senhor naquele dia. E Deus sabe aqueles que são seus. Deus conhece aqueles que são seus. Vai haver uma separação. Alguns vão subir, outros não vão subir. Porque Deus não quer, não. Porque nem todos estão preparados. Jesus deu um alerta para nós, dizendo: olha, vigia, ora, tome cuidado para aquele dia não pega vocês de improviso, com o coração carregado, com as preocupações desse momento. Eu sei que nós temos os nossos afazeres, e parece que na medida que o tempo vai passando, essas coisas vão nos preocupando mais, nos acarretando de tanto trabalho. Mas isso não pode roubar a sua convicção, isso não pode tirar aquela expectativa de você, que Jesus vai vir a qualquer momento e nós teremos que estar preparados para aquele grande dia. E é uma seleção. Não dá um calafrio na barriga aí não, irmãos? Você já perguntou para Jesus: estou preparado? Estou pronto? Como é que está a minha vida? Minha comunhão, o meu contato com Deus? Porque é isso que importa. Nós temos que chegar lá. Nós temos que estar preparados para esse dia. Porque senão tudo não valeu a pena. Todo esforço, todo trabalho, toda dedicação, se nós não subirmos, não valeu a pena. Porque, irmãos, somos crentes, acima de tudo, para ir morar no céu. É o nosso alvo, é o nosso propósito, é o nosso objetivo. E Paulo, ele fala isso da vinda de Jesus. Jesus alerta: prepara a igreja, esteja preparado. Mas escute aqui, essa é a primeira vinda. Mas tem uma segunda vinda. Essa Bíblia fala com mais ênfase, com mais clareza, que Jesus virá com a sua igreja, com o seu povo, para estabelecer o seu reino milenar sobre a face da terra. João contempla aqui nesse capítulo 19. Eu anotei aqui 3 coisas interessantes. A primeira, queridos irmãos, é o casamento, né? O casamento. Aqui nós vemos a noiva, temos aqui a apresentação, temos aqui a celebração, porque Jesus sempre comparou o seu relacionamento com a sua igreja como um relacionamento de marido e mulher. Você sabe disso. Lá em Efésios, capítulo 5, fala sobre isso. Fala para os maridos amar as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja e se doou para ela. O nosso relacionamento com Cristo é isso. Entendeu? E vem o processo do noivado, do casamento. Você imagina como será glorioso aquele grande dia, como será sublime. Aos 4 cantos desse mundo, crente, santos, lavados, redimidos, subindo ao encontro do Senhor nos ares. Corpo transformado. Paulo fala isso, que nem todos dormiremos. Alguns vão estar vivos, né? Receberão a transformação do corpo debilitado, cansado, enfermo, em um corpo de glória ao encontro do Senhor. É a promessa de Deus para nós.
é a promessa para os redimidos, é a promessa para os lavados no sangue do Cordeiro. E João contempla essas maravilhas. Cristo, olha a expressão aqui no capítulo 19. João diz que viu, e viu o céu aberto, e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chama-se Fiel. Aqui é a expressão de Cristo. Não é aquele cavalo do capítulo 6 lá, daqueles 4 cavaleiros lá, um era branco, aquele é o anticristo, esse aqui é Cristo, que virá com poder e grande glória. Oh, aleluia, irmãos, essa segunda vinda de Cristo é tão gloriosa, porque a Bíblia diz que nessa segunda vinda de Cristo, todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e Jesus virá com a sua igreja. O profeta Zacarias é tão detalhista nessa parte, que ele diz que Jesus virá e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras. Você lembra que quando Jesus foi assunto ao céu, ele foi no Monte das Oliveiras. Lá estavam os discípulos olhando, Jesus subindo, 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 e de repente aparece 2 varões, anjo no meio dele, diz: o que é que vocês estão olhando, varão Galileu? Esse mesmo Jesus que está sendo assunto ao céu, ele também retornará, ele virá novamente, só que ele não vai vir mais, queridos irmãos, como cordeiro, não, como ele veio a primeira vez, com um propósito de trazer, resgatar, não, ele virá como o Senhor dos senhores, ele virá para reinar, para governar, ele virá com toda a glória, com todo o poder e com toda a majestade. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. Hoje Jesus é advogado. Ele julga a sua causa, ele pega a sua causa. Mas esse mesmo advogado, ele será juízo. Irmãos, a Bíblia diz que ele virá. E ele vem trazendo juízo. Ele vem trazendo juízo sobre os críticos, zombadores, aqueles que rejeitaram a mensagem do Evangelho, aqueles que rejeitaram a única oportunidade que Deus lhe deu de salvação. Nós estamos vivendo no tempo da graça. No tempo da graça ninguém tem desculpa. Ninguém tem desculpa, irmão, a graça. Pecou? Não tem mais jeito? Tem. Porque a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É a oportunidade que Deus nos dá nesse período de nos arrependermos. Às vezes Deus, muitas das vezes Deus é longânimo. Sabe por que Deus é longânimo? Por que Deus é tardio em irar-se? Por que Deus é longânimo até mesmo em relação ao pecado? Né, pastor? Às vezes a pessoa está na prática do pecado e nada lhe acontece. Será que Deus não se preocupa, não liga? Será que Deus não está nem aí? Será que Deus faz vista grossa? Não, é que Deus é longânimo. Ele está nos dando oportunidade de nos arrependermos. Deus sabe muito bem o que é uma eternidade sem Ele. Irmãos, não é 10 anos, é uma eternidade. Por isso que Pedro fala que alguns dizem que Deus está tardando. Não, é que Deus é longânimo, Ele não quer que ninguém se perca, que todos venham ao arrependimento. Estamos ainda no tempo da graça. É o momento, Deus está chamando, Deus está falando, Deus está usando os teus servos, Deus está usando a sua igreja para poder proclamar o Evangelho, mas muito em breve essa porta da graça vai se fechar. E a oportunidade será tarde demais.
porque ele virá com grande juízo. Judas, no verso 14, ele diz assim: e deste também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Para quê? Para quê? A Bíblia descreve que a segunda vinda de Jesus, a primeira coisa que Cristo vai fazer, em Mateus 25 fala do julgamento de nações. Deus vem trazendo juízo. Deus vem trazendo repreensões. É por isso que é muito importante, irmãos, nós focarmos no que Deus deixou para nós, a sua promessa. Quanto mais eu fico pensando e analisando comigo mesmo, o que vem para frente não é bom. O que vem para frente não é bom. A Bíblia fala de princípios de dores. Não estamos no Apocalipse, mas já vivemos seu prelúdio. Já estamos sentindo os seus efeitos. Parece que nós estamos cada vez mais sendo estreitados. Já reparou? Está sentindo isso? Se eu perguntar para vocês se as coisas melhorou ou se as coisas piorou, o que você diria para mim? Do ponto de vista geral. As coisas estão piorando. Parece que as pessoas estão se tornando cada vez mais insensíveis à pregação do Evangelho. Irmãos, você prega, entra aqui e sai aqui. Para eles são coisa comum. Vamos deixar de pregar por causa disso? Vamos deixar de falar de Jesus? Não. Nós temos que continuar pregando. Mesmo que não ouve. Paulo fala, prega a palavra. Mesmo que eles não ouvem, mesmo que eles não vão sofrer a sã doutrina, mas pregue a palavra a tempo, fora de tempo. Temos que anunciar que Jesus está voltando. Temos que anunciar que Deus vem em juízo. Temos que anunciar esse evangelho, porque Jesus está voltando. Eu estava essa semana, tem hora que dá um desânimo, não dá? Sim ou não? Tem hora que dá desânimo, tem hora que você pensa até parar de pregar. Você fica pensando assim, mas será que vale a pena? Você fala. Parece que... Aí esses dias Deus é tão maravilhoso. Deus me confrontou com o ministério de Ezequiel e o ministério... Eu achei que era um aviso assim, está na hora de parar. Deus me confrontou e eu comecei a meditar no ministério de Ezequiel e também de Jeremias. Irmãos, Jeremias falou, profetizou a palavra de Deus. Quantos concordam, digam amém. E o foco de Jeremias era fazer com que o povo se retornasse para Deus e que o cativeiro babilônico não acontecesse na vida do povo de Deus. Porém, Jeremias pregou 40 anos e o povo foi levado para a Babilônia por causa dos seus pecados. Deus, quando chama o profeta Ezequiel, Deus fala: olha, Ezequiel, eu te levantei como profeta e tu vai profetizar a minha palavra, só que eu vou te enviar para uma casa rebelde. Não vão te ouvir. Por quê? Porque são casa rebelde. São casa rebelde. Mas mesmo assim você vai pregar a minha palavra. Sabe por quê? Porque eles têm que saber que houve um profeta no meio deles. O que eu aprendo? A palavra de Deus tem que ser pregada. Não importa se vão ouvir ou não. Sabe por quê? Porque naquele dia, ninguém terá desculpa que não ouviu o evangelho de Jesus Cristo. Sim, essa é a visão, né?
Eu fico olhando aqui o pastor pregando, ensinando, cuidando. Paulo diz que cuidava da igreja porque queria apresentar a igreja como uma virgem para o Senhor daquele dia. Porque a responsabilidade é grande. Porque com ele está o cajado, a autoridade. E vai ter que apresentar a noiva, a igreja que está sobre os seus cuidados, ao noivo, ao Senhor da igreja, ao sumo pastor. E as palavras têm que ser pregadas. Tem hora que aquela palavrinha mais mansa, mais gostosa, que todo mundo gosta. Mas tem hora que o negócio tem que arrancar timbete mesmo. E às vezes nem todo mundo gosta. Alguns saem reclamando, murmurando, não dando muito ligança, mas tem que pregar, pastora. Tem que falar a palavra mesmo. Aleluia! A palavra não mata, a palavra dá vida. Todos aqueles que ouvem o que está na palavra, isso gera vida em nós. Aleluia! Eu gosto muito do Salmo 23. Quem gosta do Salmo 23? Você gosta? O salmista fala assim: a tua vara e o teu cajado. Para que serve o cajado? Para que serve o cajado? Há uma diferença entre vara e cajado? Sim ou não? Pastor. É uma diferença entre vara e cajado? Diz que o cajado é para salvar a ovelha. Diz que é formato de um cabo de sombrinha. Né? Serve para salvar. Mas a vara era para, aquelas ovelhas rebeldes. Tinha que dar umas varadas para ver se quietava, né? Se não afastava do aprícico. E o salmista está dizendo: a tua vara e o teu cajado me consola. E Deus corrige aquele que Ele ama e aquele que Ele tem por filho. Quantos aqui são filhos de Deus? Então deixa Deus nos corrigir para a glória do seu nome. Irmãos, coisa boa é quando Deus ainda está falando com a gente. O difícil é quando Deus se silencia conosco. Eu estou terminando. Deus pode ficar sem conversar com nós? Pode. Sabia disso? Sabia disso? Quando você perceber que você não está ouvindo mais a voz de Deus, sentindo mais a presença de Deus, como diz o ditado, põe a barba de molho aí, viu? Isso não é normal. Deus cortou a conversa com o rei Saul. A Bíblia diz que ele consultou o Senhor por Uri, Tumi, e Deus não falou com ele por causa da sua rebeldia. Não falou com ele. Por quê? Porque Deus vem falando lá atrás. E Saul não foi dando ouvido à voz de Deus. Deus silenciou definitivamente. Saul teve que consultar espiritismo. Espiritismo para poder ouvir a voz de Deus através de Samuel. Mas aquilo tudo é mentira. Porque Deus pode silenciar com alguém. Porque se Deus for falando e não damos ouvido, Deus não fala mais. Não vou falar mais. O perigo está aí. Deus está alertando a igreja. Irmãos, não quero passar medo para ninguém, mas perceba, pelo amor de Deus, que o cenário já está preparado. O cenário já está preparado. Querido, não tema os rumores que vêm por aí. São tantos rumores na internet. Hoje a minha esposa estava mostrando um negócio aí de... O que é negócio de apagão? Vocês ouviram? Tem um negócio de apagão aí. Estão falando aí nas redes sociais aí, alertando todo mundo. Eu falei, bem, deixa isso para lá, pelo amor de Deus. Nós temos tanto problema para resolver. Vem com esse negócio de... Aí tem uns crentes que ouvem umas profecias na internet e já fica doido.
Meu Deus do céu, misericórdia. Você não lê Bíblia não, querido? Tudo que você quer saber do futuro está aqui. Está aqui. Entendeu? E você não se preocupa com os rumores, não, de guerra. O que vem pela frente, sabe por quê? Porque a igreja tem uma válvula de escape. Viu, querido? Não te preocupa não, porque nós temos endereço certo. E eu acredito que tudo está preparado. Muito em breve, o pai vai mandar o filho buscar a sua noiva. E o que estiver preparado subirá, os que não tiver não vai subir. Vamos colocar de pé que meu horário já venceu. Eu sei que falar desse assunto não é muita, mas é. Eu só quero terminar esse momento dessa mensagem, fazer uma pergunta para os irmãos, para a igreja. Mas você não vai responder para mim, mas sim para você mesmo. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Se Jesus vier hoje, você subirá ou vai ficar? Se ele vier hoje, não dá tempo de nós vermos a luz do amanhã, vier hoje. Subiremos, estamos em comunhão uns com os outros. Dá tempo ainda. Jesus não voltou não. Entendeu? A minha oração é que Deus possa fazer com que esta chama permaneça no nosso coração. Porque essa é a nossa maior esperança. É o retorno de Jesus. Irmãos, ele disse que vai voltar. Ele prometeu para nós que vai voltar. Mas ele está tardando? Não está tardando não. Ele vai voltar. Ele vai te buscar. Tenha certeza disso. Feche os seus olhos e ore comigo. Oh, aleluia, Senhor Deus. Pai, te louvamos, te adoramos, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado, Senhor. Deus, eu creio, Senhor, nessas promessas do Senhor. Cremos, Senhor. O Senhor disse que foi preparar lugar para nós e que voltaria para nos levar, Senhor. Senhor, segura o teu servo, a tua igreja na tua presença. Não deixa, Senhor, que as lutas nos afastem de ti, os problemas, dificuldades, Senhor, e até mesmo as decepções, ó Deus, não deixa, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, renovar as nossas forças como as correntes das águas, Senhor. Que o Senhor possa, meu Deus, nos dar essa certeza, essa convicção, ó Deus. Eu sei, Pai, que nós sabemos se estamos preparados ou não, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E que a tua bênção permaneça sobre a tua igreja, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus.